Muito bom dia a todos. É com imensa alegria que a Unesco, a CUFA, a Central Única das Favelas e o Instituto Locomotiva dão as boas-vindas aos nossos convidados de hoje e a todos que nos acompanham já nesta quarta semana de lives, trabalhando temas extremamente atuais ligados às periferias, às favelas e a uma pauta antirracista. A ideia de abrir todos os webinars com dados e pesquisas é porque, nesse momento em que nem todos acreditam que 1 mais 1 é igual a 2 e que a Terra é redonda, jogar luz para a precisão estatística para a realidade dessa desigualdade passa a ser fundamental para conseguir construir um novo iluminismo aí depois da pandemia que todos nós vivemos. Então, hoje nós vamos falar do Brasil de verdade, do Brasil real, que muitas vezes passa longe do que existe no universo do mundo corporativo e do universo do mundo publicitário, mas que representa a maioria da população brasileira. Vamos olhar um pouquinho mais a estatística do óbvio. A suspensão de aulas presenciais a partir da metade de maio, em decorrência da pandemia, afetou quase 50 milhões de alunos na educação básica. E os estudantes periféricos e negros e os estudantes de escolas públicas foram mais afetados que os estudantes das escolas privadas pela pandemia. Os alunos negros estão mais expostos à violência do que os alunos brancos, assim como os alunos de periferia estão mais expostos à violência dentro da sua escola do que os alunos que estudam no centro. Pessoas que não têm acesso a absolutamente nada. Se nós tivéssemos hoje todos os brasileiros, pretos e brancos, com acesso à educação, à saúde plena e, sobretudo, às mais diversas formas sólidas de cultura, obviamente que nós teríamos um país muito desenvolvido. Eu tenho mais analfabetos negros no Brasil do que negros com curso superior no nosso país. Não existe corrigir a desigualdade de renda no nosso país sem democratizar o acesso ao ensino de qualidade e à internet universal de qualidade para negros e para brancos. Precisamos falar de uma educação equitativa, inclusiva, porque todos, sem exceção, têm direito à educação de qualidade. E, da mesma maneira, todos, sem exceção, têm direito à cultura. O acesso universal que o Brasil precisa à educação e à cultura depende, sim, de políticas públicas vigorosas, potentes e antirracistas. Falando um pouco sobre a cultura que promove um outro tipo de educação, a cultura que amplia mentes, amplia o repertório, amplia os horizontes, a mesma cultura que durante anos foi uma das poucas formas de ascensão social nas periferias e favelas do nosso país. Os mais pobres frequentam menos os espaços de cultura e lazer, como cinemas, shows e teatros. 60% dos entrevistados da classe A e B dizem frequentar mensalmente ao menos um desses fóruns. Esses dados são de antes da pandemia, obviamente. Esse número cai para 34% nas classes C, D e E. Isso porque a ida a museu e exposições, por exemplo, muitas vezes se dá apenas pela escola, em trabalhos de inclusão. Negros também frequentam menos equipamentos culturais como cinemas, teatros e exposições. Nesse sentido, ministro Gilberto Gil, o processo de criação dos pontos de cultura e da democratização da cultura fazem falta hoje, porque foi graças a esses pontos que você conseguiu um início de democratização da cultura no nosso país. O mundo ele precisa evoluir muito, porque a discrepância social, a discrepância de cor, ela é ainda desproporcional, de gênero. Então, eu acho que é isso, é caminhar
e fazer o caminho com humildade, com aprendizado e com atitude. Já tem muito número falando disso, Renato, que você mencionou, do efeito sobre rentabilidade e, sobretudo, mais do que rentabilidade, sobre inovação, capacidade de inovação. Diversidade racial e de gênero, ela traz ideias novas. Entender que as populações indígenas são seus contemporâneos, né? E que nós estamos aqui para ficar, nós estamos nesse mesmo território, vivendo as mesmas dificuldades, sofrendo o mesmo sofrimento, né? Tendo sofrendo o mesmo racismo que a maior parte da população sofre, população negra, sobretudo. Esse eu profundo que nós temos, essa origem profunda que nós temos, e que foi arrancada da gente pelo processo educacional que nós vivemos. Não é tanto o que diz respeito à compreensão da própria negritude, né, que o brasileiro traz, quanto da questão da nossa ancestralidade indígena. De modo que as pessoas elas apagaram, por conta desse processo formativo que nós tivemos, apagaram um pouco essa identidade, esse pertencimento. Na favela existe essa cultura, né? Essas tradições das redes de solidariedade. Já conversei muito sobre isso com o Gil, das redes de solidariedade, das tradições familiares, comunitárias que se tornam familiares, né? Sem parentesco, e nós somos famílias. Isso tudo é aprendizado, isso tudo é saber, né? São saberes que precisam ser reconhecidos como saberes por essas instituições que estão supostamente a serviço da inclusão, mas de uma inclusão tutelada. E, na verdade, é preciso fazer essa mão dupla. Nós temos muito a agregar a essa construção desse Brasil, né? E é preciso ter essa humildade e esse reconhecimento. Isso vale para instituições de ensino, seja educação básica, seja universidade. Isso vale principalmente para o mundo corporativo, que acha que incluir pretos e pardos é basicamente contratar menor aprendiz, estagiário, trainee, funcionário operacional. Não é dar uma gerência, não é dar uma diretoria, não é dar um assento no conselho. E isso não traz transformação. Eu acho que é possível melhorar, mas nessa velocidade, em que ano nós vamos ter um Brasil não entre favela ou em comunidade, mas um Brasil mais igual? Não é que exista desesperança, existe uma sede de acelerar só o processo. As marcas precisam se sustentar. Não é porque elas sejam mais ou boas, ou porque existam bandidos, ou vítimas, ou heróis. Não tem isso. Não existe vítimas ou culpados. Existe um sistema. Para elas se manterem, elas precisam de audiência. E elas precisam de consumidores. Quando o consumidor deixa de optar por aquela marca, e se você tem uma massa abrindo mão daquela marca, ela vai sentir que ela não está conectada com os valores atuais. Então, não adianta nós cobrarmos uma coisa de uma marca se continuamos comprando essa marca escondido. Porque o que a marca está em luta, no final do dia, é de consumidores. Se a resposta dela é com audiência e com consumidores, ela acha que ela está certa. Cabe a nós, como consumidores, a primeira atitude é: puxa, eu não assisto isso, eu não compro isso, e eu advogo contra isso, de forma pacífica e verdadeira. É assim que as coisas vão mudar, Celso. É isso, o fato de que é no embate, é no combate, é no confronto, é no enfrentamento, enfim, seja lá a palavra que melhor caiba para definir aquela postura, aquela posição. É tudo isso, é a luta. A luta continua, é uma expressão emblemática que continua fazendo sentido, tendo seu sentido, ganhando novas conotações, não há como. A
A vida é isso, a vida é esse embate permanente, não é? Essa tentativa de afirmação permanente do eros, não é? Da dimensão importante da vivência do mundo, enfim, a luta permanente contra tudo aquilo que quer nos destruir, que quer nos eliminar, enfim, é tudo isso. E a luta antirracista é isso, a luta pela inclusão, a luta pela, como Daniel diz, a luta pela restauração de uma grandeza, enfim, que o indígena brasileiro sempre teve, precisa continuar tendo, precisa projetar para o futuro. É tudo isso, a luta continua mesmo. Isso, os processos de convencimento, de integração dos brancos na luta contra o racismo, que é um dos fatores fundamentais, quer dizer, como é que você, enfim, como é que você convence os brancos de que eles são negros, de que eles também... Essa área é que eu me disponho, que eu acho que o Hugo pode. Eu acho que o Marlova pode trabalhar no vamos ter cotas, vamos ter poder público e conquistas políticas nessa área. Agora, a mudança de mentalidade em quem tem certeza que não é racista, um casal que todos vocês conhecem foi visitar quando meu filho era pequenininho e com o filho deles, na saída, um casal querido, que eu garanto que ninguém aqui acha racista. Na hora de sair, eu mostrei para o filho deles, o meu filho, e falei, ele não é lindo? Aí a criança falou assim, não. Eu falei, por quê? Ele falou, ele é todo marrom. Aí a mãe se desculpou 1000 vezes e disse para mim assim, desculpa, mas sabe o que é? Eu acho que ele nunca tinha visto um bebê marronzinho. 54% da população do Brasil é negra. Mesmo as pessoas mais próximas da gente, muitas crianças brancas nunca viram um bebê marronzinho, porque elas não têm intimidade, elas nunca entraram na casa de um negro. Isso que a Flávia diz, trazer um negro que fosse para uma escola só de brancos, a contribuição é gigante. O Roque tem uma aula sobre a Bahia, quando termina a aula ele diz, mãe, ninguém na minha sala tinha ido à Bahia, só eu. Todo mundo da minha sala tinha ido à Disney, só ele tinha ido à Bahia. Então, isso não é pouco. Eu acho que trabalhar em mostrar, escancarar esses privilégios, não é para quem xinga preto de macaco, é para quem ama preto, para quem adora a música negra, para quem tem certeza que não é racista. E eu mesma tenho um aprendizado diário de mais nuances e momentos que eu não percebo que é uma situação racista. A luta antirracista, para mudar a mentalidade, tem que ter intencionalidade. Não adianta dizer, eu não tenho um amigo preto, porque na minha escola não tinha, porque no meu coisa não tinha. Não adianta, se você não for lá, se você não tiver intencionalidade, isso não vai mudar. E no momento que tantos brancos estão favoráveis e querendo entrar na luta antirracista, não podemos, não é, Flávia, perder essa oportunidade e trazer todos e mostrando com gentileza, que eu espero que tenha tido nesse vídeo, com delicadeza e de uma maneira amorosa, como a gente está impregnado de privilégios e com uma sensação de que o branco é o absoluto, é o normal. É a mesma coisa quando eu vou fazer outro papel de empregada e dizem para mim, de novo, vai ser tudo igual, porque todo mundo acha que cada patroa é um indivíduo e todas as empregadas estão ali só para dizer o café está na mesa. Então, é individualizar, trazer a proximidade, a intimidade. Eu acho que é muito importante na luta antirracista deflagrar os privilégios a cada segundo, na gente, no que está do lado, naquele cara que você tem certeza que não é racista, e principalmente que ele tem certeza que não é racista. Se você realmente não estiver empenhado nisso, isso não vai mudar. Cada branco, cada pessoa que tiver consciência do seu privilégio tem que ter intencionalidade, tem que ter uma atitude afirmativa para mudar. Se não mudar essa mentalidade, não muda na publicidade, não muda em lugar nenhum. Cultura é realmente cumprir essa frase da Angela Davis, que estava ali quieta há muito tempo. Isso é uma vitória, hein, Hugo, atual. Não basta não ser racista, há que ser antirracista. Hoje em dia, isso está na boca de todo mundo, não é pouco. Agora, há que haver essa intencionalidade, o que ela disse, não basta só o hashtag,
todo mundo tem que buscar atitudes. Quando eu digo, você tem um amigo negro, é o que ele falou, não pode ser o boy de onde você trabalha, o boy office, que você vai um dia com ele no baile funk, não pode ser aquela lavadeira que leva você na macumba se o seu marido te largou. Não, você tem que ter um amigo que possa dormir na sua casa quando ele se separar, pegar o controle remoto, mudar a televisão, abrir a geladeira, pegar o iogurte e comer. Isso é amigo. E a partir do momento que você tiver um amigo ou alguém negro, você sendo um branco privilegiado, com um convívio diário com ele, quantas coisas você vai aprender e perceber a quantidade de privilégios e a quantidade de atitudes racistas que a gente tem que mudar. E isso começa na escola. Porque acho que, diante das condições que nós tivemos para transformar, para impor mudanças ao Brasil, ou implementar mudanças no Brasil, nós avançamos um bocado, Hugo. A gente nunca teve caneta, a gente nunca teve nos espaços de poder. A gente, se você pensar na tomada desse território, né, na invasão, na opressão, no sequestro dos negros e da escravidão, e pensar onde eu, Daniel, estamos aqui, e Celso, e Gil, e você, não era para a gente estar aqui, gente, o projeto era outro. O projeto era, e nesse momento aqui, escancaradamente, voltou a ser uma nação de supremacia branca. E, no entanto, a gente está aqui com coragem dizendo isso. Depois de experimentar a mobilidade social que todos nós experimentamos, a gente está aqui com coragem dizendo isso. Não passarão. Eles estão nos matando? Estão nos matando. Estão nos matando. Mas a minha filha tem 24 anos e já se formou na universidade pública gratuita, da qual eu sou uma grande defensora e sempre serei. A minha mãe tinha 5 anos de escolaridade. Em 3 gerações, nós formamos 2 gerações com ensino superior completo. A minha mãe era uma datilógrafa, vindo do Recôncavo Baiano. Então, nós avançamos muito, Hugo. Nós avançamos muito. Muito além do que seria esperado para um povo que jamais esteve nos espaços de poder desse país, seja econômico, seja político, seja judiciário. Só queria encerrar lembrando uma frase do meu avô. O agora, se o momento atual não fosse bom, não se chamaria presente. E só o presente é que nos impulsiona a mudança. Porque no presente eu realizo todas as coisas que eu preciso, sem me importar com o passado, porque já foi, e nem com o futuro, que ainda há de vir. Não é? Mas se eu não fizer esse movimento de viver bem hoje, de me concentrar naquilo que eu faço, de me organizar para eu ser feliz nesse momento, nesse agora, eu não vou ter a possibilidade de transformar o que vem pela frente. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, fé não costuma falhar. Valeu, pessoal! Valeu, gente. Valeu, obrigada, gente. A fé não costuma falhar. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar.